vamos aterrissar um pouquinho mais aqui agora em algumas questões um pouco mais práticas. Eu falei também agora há pouco que existem muitos tipos de vinhos. Então, você se restringir a um ou dois tipos de vinho, a uma ou duas uvas, isso não te ajuda em nada a harmonizar, arrasar harmonizando, e não te ajuda em nada a escolher um bom vinho. Na verdade, quando você se restringe, você pensa que está te facilitando, mas na verdade te complica muito, porque aquele vinho é praticamente impossível que ele combine com tudo o que você quiser, tá? Com todos os pratos. E aqui, no nosso mundo paralelo aqui dos vinhos, no mundo paralelo das mulheres do vinho, eu ensino as mulheres a degustar e harmonizar 6 tipos de vinhos. Então, nós temos 6 tipos de vinhos para a gente aprender a harmonizar. Quais são os 6 tipos? Vou revelar para você aqui. O vinho branco, o vinho rosé, o vinho tinto, o vinho de sobremesa, o vinho fortificado e os vinhos espumantes. Agora, olha só. Dentro de cada um desses tipos de vinhos, a gente tem ali um mundo próprio de vinhos, né? Então, dentro dos brancos, a gente não tem só vinho branco. A gente tem vinhos brancos jovens, vinhos brancos com passagem por madeira, vinhos brancos fermentados em barril de carvalho, vinhos brancos aromáticos, de uvas aromáticas. A gente tem nos rosés, conforme a procedência, vinhos rosés mais leves, vinhos rosés num estilo mais de piscina, de mar, de praia, de curtição, mas a gente tem vinhos rosés também estruturados. Vinhos rosés que eu falo que muitas vezes se parecem mais a um tinto do que a um rosé. No mundo dos vinhos, isso são exemplos, tá? Que eu estou te dando aqui, alguns exemplos, só para você perceber que dentro do mesmo tipo de vinho, a gente tem estilos de vinhos diferentes. Com o tinto, a mesma coisa. Com os espumantes, então, imagine você, os espumantes. Além de tudo, a gente tem espumantes brancos, espumantes rosés e espumantes tintos. E depois, dentro dessas categorias, ainda mais uma diversidade. Então, quando a gente foca em cada um desses tipos de vinhos e quando a gente se aprofunda, mergulha nesse mundo paralelo das mulheres do vinho, a gente começa a ganhar confiança de quem tem esses conhecimentos para tomar as decisões, para escolher um bom vinho dentro daquele tipo de vinho. E um bom vinho para quê? Para harmonizar, minha amiga. Para harmonizar. E para harmonizar não precisa ser nem o vinho caro, nem o vinho envelhecido, ou nem um vinho... nem um vinho caro, nem um vinho envelhecido, e como eu poderia te dizer? E nem sempre o mesmo tipo de vinho. Né? Claro que esses vinhos, sim, vão servir para harmonizar, mas dependendo do momento e dependendo do prato. Beleza? Agora, vamos lá. Eu estou falando bastante aqui, porque é assim, 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 mas eu não sei se você parou para pensar, né? Mas você poderia me fazer uma pergunta aqui, e eu mesma me faço a pergunta que você poderia me fazer, que é o quê? Por que é bom para você saber escolher um bom vinho para harmonizar? Por que isso é importante, saber escolher um bom vinho? Eu diria que a primeira coisa, que eu acho que é mais importante, né? É você se sentir, se você gosta de vinho, claro, e aqui eu parto do princípio que se você está aqui comigo agora é porque você é uma mulher que já gosta de vinhos. Então, é você se sentir mais segura de si mesma na hora de escolher um bom vinho. Né? Isso é um pouco o que aconteceu comigo. Quando eu fui para a Espanha, eu não sabia nada de vinhos, mas eu fui para um país que é repleto de vinhos, e, ao mesmo tempo, eu estava muito segura da minha parte profissional. Mas, dentro da minha parte profissional, ocorreu uma situação com vinhos. E quando ocorreu essa situação com vinhos, onde eu tive que escolher um vinho para harmonizar num almoço de negócios, eu me senti insegura. Por quê? Porque eu era burra? Não. Porque eu não tinha cultura? Não, acho que eu tinha uma certa cultura, mas eu não tinha a cultura específica do vinho. Eu não tinha o conhecimento específico do vinho. E, especialmente, eu não tinha o conhecimento específico da harmonização. E aí eu me senti insegura, por quê? Porque eu não tinha um tipo de conhecimento. Então, às vezes, o que acontece é que essa insegurança é com relação a alguma coisa específica. Não é que a gente se sente insegura com tudo. Mas, para mim, aquilo me impactou, aquilo me deixou incomodada, aquilo realmente me fez tomar uma decisão, partir para uma ação. Qual foi a ação? Foi justamente aprender sobre vinhos, aprender como escolher um bom vinho para harmonizar numa situação, por exemplo, no meu caso ali, uma situação
de negócios, de almoço, mas não foi só isso. Porque pensa bem, eu estava num país diferente, num país que eu comecei a perceber que o vinho ia além da questão social do vinho, da questão familiar do vinho, ou de beber entre amigos ali. O vinho estava impregnando todas as relações sociais, de amigos e de desconhecidos também. Ele era um fator que ajudava, inclusive, você a fazer networking, relacionamento. Eu tinha ido para um país diferente e ia ficar lá por algum tempo. Não sabia quantos anos eu ia morar lá, mas eu sabia que pelo menos alguns anos, um par de anos aí, eu ia morar por lá. E se na entrada, na chegada, eu já passei por uma situação constrangedora, e eu já percebi que aquele era um país com muitos tipos de vinhos, né, naquele momento, eu ia passar por muito mais situação constrangedora se eu não tomasse uma atitude ali. Né? E eu ia me sentir toda vez insegura. E o que ia acontecer? Eu ia acabar ficando dependente dos outros, ou ficando só falando sim, 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 ou disfarçando, ou também eu poderia fugir da situação e falar, não gosto de vinho, né? Também tem essa. Não, isso não é uma boa situação, né? Vamos combinar que isso não é o ideal.